está muito calor. Então, assim, se vocês verem eu morrendo enquanto eu falo, é porque eu estou derretendo. Mas enfim, hoje a gente vai falar de Tengoku Daimakyo, que eu não consigo pronunciar o segundo nome de alguma forma, e simplesmente eu deixei ele passar numa temporada e o pessoal falou assim, eu não acredito tanto tá vendo isso. E eu pensei, pô, é que eu não gosto de ficar vendo em dois lugares diferentes. E onde eu tava vendo, não tinha essa obra. Um pecado, tinha que ter essa obra. E aí eu finalmente vim aqui falar um pouquinho pra vocês. E, gente, caos e desespero. Mas enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora falar desse anime. A gente começa acompanhando a Kiruko e o Maru. Qual que é o negócio? A gente tá num mundo apocalipse. A gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que a sociedade ruiu. E, sinceramente, tem muitas formas de escolar. Muitas mesmo. Mas a sociedade simplesmente ruiu. E agora a gente precisa ver esses dois se virando. Aparentemente, o Maru tá caçando algum lugar chamado Paraíso. Nem ele sabe que ele quer lá. Só que simplesmente uma pessoa que teve contato com ele, que cuidou dele, meio que salvou ele. Porque nesse mundo é muito comum órfãos. Principalmente que a calamidade não aconteceu há tanto tempo assim. Então tem muita gente órfã mesmo, que é abandonado. E aí o Maru não sabe quem são os pais dele e ele tava numa comunidade de órfãos, depois ele passou pra outra, pra seguir a pessoa que destruiu essa comunidade, e aí ele chegou na mão dessa moça. Aí essa moça simplesmente deu uma missão pra ele. É pra ele achar alguém com o rosto igual ao dele e simplesmente injetar um negócio nessa pessoa. E essa pessoa está no paraíso, que é o nome de Tengoku, vem disso. Tá no paraíso. Boa sorte. E aí eles pegam a Kiruko e fazem dela, aí eu vou chamar ela de One-chan, porque é assim que o Maru chama, então a gente não vê o pessoal tratando ela por nome, mas a Oni basicamente é a responsável por ser o guarda-costa dele. Como o Maru chegou ao ponto de ficar chamando o guarda-costa dele de irmã, eu acho que é mais fácil pra mim falar de irmã de verdade. De irmã a gente não sabe, mas assim, os dois têm um relacionamento muito tranquilo, é muito divertido ver os dois, e como eles não são de fato irmãos, a gente tem algumas cenas constrangedoras também. Então é uma relação muito engraçada de ver. Os dois se ajudam, os dois são muito doidos. Então assim, é divertido, só que esse mundo não é só tipo sobreviver ao apocalipse, que já é problema o suficiente. Eles têm que ir atrás de comida, de água, não tem lugar seguro pra dormir. Tem outras pessoas por ali e, assim, pra quem viu o mínimo de The Walking Dead sabe que não é tipo, outro ser humano, vamos nos ajudar, beijos e abraços. Não, é todo mundo um por si, cada um por si. Uma sociedade não vai se dar bem com a outra, porque eles estão brigando pra ver quem sobrevive. Então é muito complicado. E resquícios como pilhas e coisas afins, não tem geradores. Cara, tudo vira motivo de treta nesse apocalipse. Então é perigoso. Os humanos são mais perigosos que qualquer coisa nesses pontos. E ainda tem uns bichos que eles chamam de comedor de humanos, que simplesmente são literalmente uns bichos loucões, e eles comem gente. Eles não comem, tipo, titãs de Shingeki no Kyojin, mas eles atacam pessoas. Então, se você chegar perto deles, é tipo passar perto de um urso selvagem com um filhote, ele vai atrás de você necessariamente. Então, eles têm muita coisa pra se preocupar e eles não sabem pra onde eles estão indo. Onde que seria o paraíso? Então, eles literalmente estão passeando por aí, tentando descobrir dicas nos arredores, e nas poucas pessoas que eles encontram, sejam elas perigosas ou não, como chegar nesse paraíso. Só que não é só isso que tá rolando nesse anime. A gente acompanha outra frente, e essa frente é muito estranha. Porque me passa muito uma vibe Shinsekai Yori, só que versão reduzida. Tem outro anime também que trata numa vibe parecida com essa, e eu muito nome, que eu não tenho memória pro tanto de anime que eu assisti. Mas simplesmente é um lugar fechado, onde eles... Promised Neverland. É uma vibe Shinsekai Yori com The Promised Neverland e Darling in the Franxx. Esses três animes têm em comum. Crianças sendo manipuladas. E simplesmente esse povo foi criado num lugar onde eles não sabem qual é o lado de fora, eles não sabem qual é a história do mundo de verdade. Pra eles o teto é literalmente um teto. Olha pro teto da sua casa. Parabéns, eles acham que é o céu. Assim, sabe? E o céu, é claro que o teto deles é bem mais alto que o meu e o seu, mas assim, eles acham que isso é o céu. Doidura. Eles estão ali, vai saber quanto tempo, eles não sabem como chegaram, eles não sabem o que é o quê, eles sabem o que os adultos ensinam, eles sabem que existem adultos, mas eles sabem que os adultos ensinam. Os adultos não estão ensinando pra eles umas coisas bem básicas, assim, de existência e sobrevivência, e eles dependem muito das coisas que ocorrem ali. Eles obviamente são geneticamente modificados, e isso é gritante porque a gente tem pessoas com orelhas muito estranhas, e não é tipo, nossa, minha orelha é um pouco pontuda, estranha. Orelha de animal mesmo, sabe? A gente tem uma menina que ela tem muita feição de um esquilo orelhudo, sabe? Então, assim, tem algo diferente. A gente tem outra menina que provoca ilusões aterradoras. A gente tem outro menino que parece que ele consegue, que ele tem um telecinese até certo ponto. E a gente tem uma criança que basicamente parece um ET. Eles modificaram a criança de uma forma pro cérebro dela ser, tipo, algo incrível. Então, essa criança conseguia fazer de tudo ali. Só que isso provocou coisas aterradoras. Então, assim, as crianças ainda têm habilidades. E elas não são, tipo, assim, porque elas são especiais. Elas são geneticamente modificadas. E por que eu tenho certeza disso? Aquilo é um fuck
que um laboratório a gente chega a ver criaturas que estranhamente parecem muito com os comedores de gente do lado de fora, o que me leva 35 incógnitas diferentes nesse momento, mas obviamente eu sei o que acontece, mas eu vou guardar essa pra mim, você vai ter que assistir, mas elas parecem muito comedor de gente que estão lá fora, e aí do nada aparecem as crianças, e eu acho que de alguma forma eles estão modificando isso pra ser as crianças. É uma teoria, ou talvez eles estejam literalmente recebendo essas crianças dos orfanatos do lado de fora e modificando elas até certo ponto, ou essas modificações foram criadas pela calamidade. Assim, não tem limites pro tanto de teoria que você pode fazer sobre isso, mas elas são especiais. Não sabemos se elas surgiram assim, mas tem muito cara de experiência científica, tipo, cara de experiência científica num nível gigante. E aqui a gente acompanha uma pessoa, uma menina, que ela é a cara do Maru, e aí você fica assim, que é a Tokyo, e você fica, pô, essa pessoa que o Maru tá caçando, porque eles são a cara um do outro. Eu penso que a Tokyo parece muito mais nova que o Maru, e aí você fica assim, eu achei que eram gêmeos, né, porque é alguém com a sua cara, eu achei na hora que era gêmeos, mas o Maru parece ser um pouco mais velho que ela. Aí eu fiquei pensando se eles não seriam irmãos. Como é que o Maru, que ele tem uma habilidade diferente, ou seja, grita muito que ele é desse lugar. Ele, de alguma forma, saiu desse lugar, mas ele é desse lugar e nem ele mesmo sabe, porque dá pra ver que ele não sabe de nada. É porque ele consegue encostar nos monstros e desativá-lo, tipo, é como se eles esmagassem o coração deles. Então ele tem essa habilidade especial, ele tem uma resistência física muito anormal. E isso é visto, uma das crianças consegue cair de alta, assim, altura muito gigante. Tipo, o cara escalou 10 metros e caiu, e ele não quebrou nada, ele mal se arranhou caindo no chão. Então, assim, não é todo mundo que tem essa resistência toda. Cada criança parece que é, tipo, habilidosa pra certos lados, sabe? Mas ele é resistente a esse ponto. Então, tem algo muito estranho no Maru, e aí, pra mim, gritou que ele é desse lugar, de alguma forma, escaparam com ele, talvez essa moça, tipo, pra ele caçar esse lugar. Então, assim, teorias infinitas, teorias, assim, bem da conspiração mesmo. E aí, a gente tá vendo a Tokyo viver, e como que é a vida dela, e se ela suspeita de alguma coisa. E, gente, isso vai pra uns lados tão inesperados, enquanto você tá abrindo como funciona lá dentro, tentando pegar alguma informação do lado de fora pra ver, porque quando você vê laboratório, você sempre acha que ou eles são culpados da situação, ou eles estão tentando recriar um novo mundo da forma mais errada possível, não tem terceira opção. Então, assim, enquanto você tá vendo isso, tá vendo a vida dela. E, tipo, gente, eles que me lembram da Darren the Franks nesse ponto. As crianças não sabiam nem que era beijar, tipo, era um bando de adolescente que não sabia que os humanos se reproduzem. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Então, assim, o Tengoku vai um pouco por esse lado também. Então a gente tem duas frentes muito estranhas. Na parte do lado de fora, a gente não tá tendo desespero, não é apocalipse zumbi. É um apocalipse, mas não é um apocalipse, assim, zumbi, não é um apocalipse nuclear, é um apocalipse meio suspeito. E são duas criaturas muito engraçadas, porque a irmã e o Maru, não, quietam, facho, eles são muito cômicos, eles são muito doidos, e eles dão muita sorte também. Aliás, eles estão caçando um símbolo que tá na arma da irmã, porque a irmã simplesmente ganhou essa arma da pessoa que contratou ela, então eles estão caçando esse símbolo. Nesse negócio de a gente tá numa aventura e a gente não sabe pra onde a gente tá indo, eles vão de uma forma tão leve e engraçado que, na verdade, é mais assustador ver as crianças são tranquilas num laboratório do que você ficar olhando pro pessoal que tá no apocalipse. Porque o pessoal no apocalipse, os dois sabem lidar. Tipo, as outras pessoas, cara, deve ser o fim do mundo. Mas pra esses dois, essas pessoas sabem lidar. Tipo, o Maru e a irmã sabem lidar com esses monstros que aparecem. E por já saberem lidar, raramente isso vai ser um grande perigo pra eles. Então é um clima tão cômico e tão leve. Então, tipo assim, tá tudo dando errado e a gente vai rir. É tão brasileiro, vai. Você não fica assustado. Você fica curioso, intrigado, preocupado até certo ponto, mas você não fica assustado. Dentro do laboratório, você sabe que tem algo muito errado acontecendo. E as crianças não sabem nada, elas não percebem nada, porque é pura lavagem cerebral. E por causa disso, você olha pros lados e fica assim, gente, aqui é muito mais assustador do que lá fora, porque aqui eu não tenho noção do que tá acontecendo. Lá eu sei que a civilização ruiu, eu sei quais são os possíveis monstros, quais são as coisas que eles têm que tomar cuidado, e o seu objetivo é meio estranho, é meio sem rota, mas tem um objetivo. Dentro do laboratório você não sabe nada, não sabe a finalidade de nada, bem The Promised Neverland. E aí você fica assim, tipo, e agora? Então é muito mais nervoso, te deixa muito mais ansioso observar as crianças dentro do laboratório, porque fica mais estranho lá dentro do que lá fora, por mais incrível que pareça com essas habilidades estranhas das crianças, e com os adultos conversando sobre coisas que nem a gente tá entendendo, imagina as crianças, do que lá fora. E isso é muito intrigante. O único pecado desse anime é que não é aberto. E ele acaba num momento muito chave. E eu não sei como não saiu a segunda temporada disso ainda. Tipo, talvez eles tenham anunciado alguma coisa e eu tenha perdido, eu vou atrás disso. Mas simplesmente não sei como sabe. Isso precisa de continuação. Se não tiver continuação, eu vou atrás descobrir o fim disso, que eu preciso. Acabou num momento muito crucial e ele acaba em aberto. Não seria legal eu indicar isso pra vocês, porque eu amei a obra. Se eu soubesse que ia acabar em aberto, eu talvez não tivesse começado a ver. Mas eu tendo visto, eu jamais perderia ele por ele ter sido finalizado aberto, entende? Se você me fala, eu vou te indicar um anime, mas ele acaba em aberto, você fica, não vou ver. Mas eu que vi, eu não teria deixado de ver ele por ele acabar em aberto, porque eu gostei muito. Foi bem interessante. Eu normalmente não sou muito fã desses sci-fi vibes, não é minha praia, mas eu me diverti muito. Foi muito interessante, foi muito curioso, foi engraçado em certos pontos. A gente conhece outras pessoas e outras histórias do lado de fora. Lá dentro a gente viu o relacionamento das crianças envolvendo e é muito bizarro, de muitas formas diferentes. Então, assim, tem muita coisa interessante rolando. Então, mesmo que acabe em aberto, eu acho que vale a pena, só não seria legal eu vir indicar isso pra vocês sem falar que isso tá em aberto. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima
próxima indicação de anime. Bye, bye!